Meu nome é Darren Lewis e eu nunca fui o tipo de homem que gosta de ostentar. Aprendi desde cedo que quem realmente tem não precisa provar nada para ninguém. Naquele dia, eu só queria comprar um par de sapatos novos. Estava indo para uma reunião importante. Irônico pensar que seria uma das mais decisivas da minha vida. Entrei na loja vestindo uma calça jeans simples e uma jaqueta escura. O segurança me olhou de cima a baixo com aquele olhar que diz tudo sem precisar de palavras. Fingiu ajustar o rádio no ombro, mas eu percebi o aviso disfarçado. Fica de olho nesse aí. Caminhei até a seção de sapatos sociais e pedi ajuda a um vendedor. Boa tarde, amigo. Vocês têm esse modelo no tamanho 44? Perguntei, apontando para um Oxford marrom de couro italiano. O vendedor me olhou, depois olhou para o gerente, que estava atrás do balcão. O gerente, um homem branco, terno justo e olhar impaciente, franziu a testa e fez um gesto sutil com a cabeça. O vendedor respondeu meio hesitante. Esse modelo é caro. Tem certeza que é esse mesmo que o senhor quer ver? Dei um leve sorriso. Tenho. É exatamente esse. Ele desapareceu por alguns segundos e voltou acompanhado do gerente. Boa tarde, senhor. Posso saber o motivo da visita? Perguntou o gerente, forçando um sorriso. Expliquei calmamente que queria experimentar o sapato, pois tinha uma reunião naquela tarde. Ele cruzou os braços e soltou. Sinto muito, mas esse modelo não está disponível para teste. É uma peça exclusiva. E, sinceramente, temos outros sapatos mais acessíveis. A maneira como ele pronunciou acessíveis me fez engolir seco. O vendedor ao lado abaixou a cabeça, desconfortável. Entendo, respondi. Mas eu insisto, quero esse modelo. O gerente riu com desdém. Senhor, não quero causar constrangimento, mas essa loja atende um público específico. O senhor talvez esteja no lugar errado. Há uma loja mais popular do outro lado da rua. As pessoas ao redor começaram a olhar. Uma senhora murmurou algo e cochichou com o marido. A sensação era de estar nu no meio de um julgamento silencioso. Tentei manter a calma. Estou apenas tentando comprar um sapato. Mas ele deu um passo à frente e, com voz mais firme, disse: O senhor precisa se retirar. Está atrapalhando os outros clientes. O sangue me ferveu. Olhei nos olhos dele e vi a arrogância de quem se acha intocável. O segurança se aproximou e o gerente repetiu, ainda mais alto: Saia da loja, agora. Senti o olhar de todos sobre mim. Alguns riam discretamente. Outros fingiam não ver. Por um instante pensei em reagir. Mas respirei fundo e decidi sair, em silêncio. Na porta, o segurança me empurrou de leve, como quem quer deixar claro o poder que acredita ter. Do lado de fora, olhei para o letreiro brilhante da loja. Meu coração batia acelerado, não de vergonha, mas de algo muito mais profundo. Aquela não seria a última vez que aquele gerente ouviria meu nome. Nos dias seguintes, a cena na loja não saía da minha cabeça. A forma como ele me olhou, como se eu fosse invisível. Não era a primeira vez que isso acontecia. Mas seria a última. O mundo sempre tentou me ensinar que eu devia aceitar e seguir. Mas eu aprendi outra lição. Nunca deixe que a humilhação passe impune. Apenas mude o palco da vingança. 2 meses depois, o destino me deu a chance perfeita. Minha empresa, a Lewis Investments, estava fechando um grande contrato de expansão com uma rede internacional de calçados de luxo. O detalhe, a loja onde fui humilhado era uma das filiais da rede. Quando o convite para a reunião final chegou, eu não hesitei. Pedi pessoalmente para que o encontro fosse realizado naquela mesma loja. O gerente-geral aceitou, sem imaginar o que estava por vir. Na manhã marcada, entrei novamente pela mesma porta. Mas dessa vez não usava jeans. Vestia um terno sob medida, relógio de ouro discreto e o crachá de diretor executivo de parcerias da Lewis Investments pendurado no bolso. O segurança, o mesmo de antes, me olhou com confusão. Parecia tentar lembrar de onde me conhecia. O gerente branco, o mesmo homem nervoso, veio correndo me cumprimentar, sem reconhecer de imediato. Bom dia, Sr. Lewis. É uma honra recebê-lo. O senhor veio representar a Lewis Investments, correto? Eu sorri. Exatamente. Pois bem, ele continuou animado. Estamos muito empolgados com o investimento de vocês. Será um prazer mostrar nossa loja. Respirei fundo. Era a hora. O confronto durante a apresentação, ele falava com empolgação forçada. Eu o observava em silêncio. Até que parei diante da vitrine dos sapatos sociais. Exatamente o mesmo modelo que ele dissera que não era acessível. Apontei para o Oxford marrom e perguntei: Esse modelo ainda está disponível para teste? Ele respondeu prontamente: Claro, Sr. Lewis. É um dos nossos mais exclusivos.
Vou providenciar de imediato. Foi aí que eu disse com voz calma, mas cortante. Interessante. Há 2 meses, fui expulso daqui por tentar experimentar esse mesmo modelo. O gerente responsável disse que eu estava no lugar errado. E se não me falha a memória, esse gerente era você. O rosto dele empalideceu instantaneamente. O vendedor que estava ao lado arregalou os olhos, reconhecendo a cena. O silêncio tomou conta da loja. Eu não me lembro, senhor. Gaguejou ele. Claro que lembra. Respondi firme. Mas não se preocupe. Eu me lembro por nós dois. Abri a pasta que carregava comigo e coloquei o contrato sobre o balcão. A Lewis Investments tinha a intenção de fechar um acordo milionário com a rede de vocês. Mas depois do que presenciei aqui, decidi investir em outra marca. Uma que valorize o respeito antes do lucro. Ele tentou falar algo, mas eu levantei a mão, interrompendo. Ah, e uma última coisa. O vídeo da câmera de segurança daquele dia chegou até mim. O quê? Ele sussurrou, suando frio. Isso mesmo. Sua arrogância virou prova. O departamento de compliance da rede também recebeu a gravação. Acho que você vai ter bastante tempo para refletir sobre o que é o público certo. Dei as costas e caminhei até a saída. Dessa vez, ninguém me impediu. O mesmo segurança abriu a porta de cabeça baixa. Dias depois, recebi um e-mail do presidente da rede de lojas, pedindo desculpas. O gerente havia sido demitido e a loja seria reformulada, inclusive com novos treinamentos de diversidade e atendimento. Mas eu nem precisava disso. Minha vingança já tinha sido completa no instante em que vi o olhar dele se desfazer. Aquele era o preço do preconceito. Ver a própria arrogância ruir diante de quem você subestimou. Fechei o notebook e olhei para o meu sapato novo, o mesmo Oxford marrom. Dessa vez não comprado ali, mas encomendado direto da fábrica. Brilhando perfeito. Sorri sozinho e pensei, alguns aprendem com palavras. Outros só aprendem quando a vida os humilha como eles humilharam os outros. E nesse dia, entendi que a verdadeira vitória não é gritar para o mundo que você venceu. É apenas sorrir em silêncio, enquanto o mundo finalmente entende quem você sempre foi. Depois daquele episódio percebi algo. O racismo não é sempre gritado. Às vezes ele é sussurrado. Escondido atrás de sorrisos educados, de gestos sutis, de frases como "talvez o senhor esteja no lugar errado". E o que mais me doía não era o insulto. Era saber que ainda existiam tantos outros Darrens passando por isso todos os dias, sem voz, sem chance de resposta. Foi por isso que decidi transformar minha raiva em propósito. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça no trabalho. Minha empresa estava expandindo com força. Fechamos contratos com bancos, marcas internacionais e, ironicamente, com empresas que vendiam luxo para o mesmo público que um dia me humilhou. Mas, ao contrário deles, eu sabia o valor real das coisas e o valor de quem as compra. Comecei a financiar bolsas de estudo para jovens negros e periféricos que queriam entrar no mercado de moda e negócios. Era minha forma de plantar uma semente onde antes só havia desprezo. Certo dia, uma dessas jovens me procurou. Sr. Lewis, o senhor sabia que meu pai trabalha como segurança em uma loja? Ele sempre diz que quer me ver crescer para nunca mais precisar vigiar ninguém. Aquela frase me atravessou como uma flecha. O passado inteiro veio à tona, o retorno. 2 anos. Depois, 2 anos depois da humilhação, recebi um convite inesperado. A rede de lojas de luxo queria uma nova parceria. Mas dessa vez, não com a minha empresa, e sim com uma fundação social que eu havia criado. Eles queriam que eu fosse o padrinho de um projeto de inclusão e representatividade. E adivinhe quem assinava o convite? O novo gerente da loja onde tudo começou. Fui. E quando entrei, senti o ar diferente. Os vendedores eram diversos, as prateleiras exibiam fotos de funcionários negros e latinos. E bem no centro, pendurado na parede principal, havia um quadro com uma frase. Respeito não é cortesia, é o mínimo. Senti um nó na garganta. Uma funcionária se aproximou e disse sorrindo. Sr. Lewis, aquele quadro foi ideia do novo gerente. Ele contou pra gente a história do homem que foi expulso injustamente e jurou nunca mais permitir que algo assim aconteça aqui. Olhei em volta. Tudo havia mudado. E pela primeira vez eu percebi. A vingança mais poderosa é aquela que transforma, não a que destrói. O último encontro. Alguns meses depois, o ex-gerente me enviou uma carta.
Não pediu desculpas com palavras vazias. Apenas escreveu. Naquele dia, achei que estava protegendo a imagem da loja. Hoje, entendo que quem mais precisava ser educado era eu. Se um dia puder me perdoar, saiba que minha vida mudou porque o senhor não reagiu com ódio, mas com dignidade. Guardei a carta em uma gaveta. Nunca respondi. Mas dentro de mim, eu já o havia perdoado. Porque percebi que minha luta nunca foi contra ele. Era contra tudo o que ele representava. Reflexão. Final hoje, quando olho para trás, vejo o quanto aquele momento me moldou. Aquele empurrão do segurança, aquele olhar de desprezo, foram o combustível da minha ascensão. E quando calço meus sapatos marrons antes de entrar em uma reunião, lembro de tudo. Do garoto que um dia foi expulso. E do homem que aprendeu a vencer sem precisar rebaixar ninguém. Não é o terno que define o homem. É o caminho que ele percorreu até merecê-lo. Você já passou por uma situação em que foi julgado, pela aparência, pela cor da pele ou pela forma de se vestir? Já sentiu o peso do preconceito disfarçado de educação? Conte aqui nos comentários. Eu leio cada história com atenção, porque sei que muitas delas precisam ser ouvidas. E lembre-se, a vida sempre dá voltas, e quando ela girar a seu favor, que o som da sua vitória seja mais alto que o silêncio de quem duvidou de você. Depois de tudo, percebi que o sucesso é um tipo estranho de silêncio. Quando você chega ao topo, o mundo inteiro parece parar para te observar. Mas ninguém escuta o que você sentiu no caminho até ali. Eu venci, sim, mas dentro de mim ainda ecoava aquela voz, a do gerente, me dizendo que eu estava no lugar errado. E às vezes, mesmo no auge do luxo, ainda havia dias em que eu olhava no espelho e ouvia aquilo de novo. Foi então que entendi que o racismo não apenas tenta te tirar o lugar. Ele tenta morar dentro da sua mente, e foi nesse momento que decidi. Eu não ia permitir que ele morasse lá nem por mais um segundo. A entrevista alguns meses depois, fui convidado para um programa de televisão. Queriam saber mais sobre minha trajetória, sobre as dificuldades e sobre o preconceito que enfrentei. A jornalista perguntou: Sr. Lewis, o que o senhor sentiu naquele dia, ao ser expulso da loja? Parei por um instante. Havia muitas respostas possíveis. Raiva, dor, humilhação. Mas o que realmente senti foi algo mais profundo. Senti que a cor da minha pele gritou mais alto que as palavras que eu disse. Respondi calmamente. Mas naquele mesmo dia, prometi que um dia o meu nome falaria mais alto que qualquer preconceito. O estúdio ficou em silêncio. E pela primeira vez percebi que minha história não era só minha. Era de todos os que já foram diminuídos por alguém que se achava maior. A fundação, com o tempo, minha fundação cresceu. Ajudamos centenas de jovens a entrarem na universidade, abrimos incubadoras para pequenos empreendedores negros e financiamos cursos de moda e design. A cada rosto que eu via vencer, sentia uma parte do meu passado sendo curada. Um dia, durante um evento, uma moça subiu ao palco e disse: Sr. Lewis, se o senhor não tivesse sido expulso daquela loja, talvez nada disso existisse hoje. As pessoas aplaudiram. E eu sorri porque ela tinha razão. A dor, quando transformada, se torna poder. E o preconceito, quando enfrentado com dignidade, vira combustível para mudar o mundo. O encontro final, um ano depois, entrei em uma cafeteria no centro da cidade. Era uma tarde comum, até que ouvi uma voz conhecida pedindo um café no balcão. Virei o rosto. Era ele, o ex-gerente. Agora de uniforme simples, trabalhando como atendente, ele me viu, congelou por um segundo e abaixou o olhar. Pensei em fingir que não vi, mas algo em mim pediu o contrário. Fui até o balcão. Um café preto, por favor, disse. Ele levantou os olhos devagar, hesitante. É por conta da casa, senhor. Não, interrompi. Eu faço questão de pagar. Houve um silêncio estranho. Depois ele murmurou. Obrigado. Por ter sido diferente. Diferente? Perguntei. Sim. Se o senhor tivesse reagido com ódio, eu nunca teria mudado. Peguei o café, olhei para ele e respondi. Às vezes o silêncio é a resposta mais alta que existe. E saí, deixando para trás não só aquele homem, mas tudo o que ele representava. Reflexão final. Encerramento para o vídeo. Hoje, quando passo em frente àquela loja, agora reformada, cheia de diversidade, de rostos e cores diferentes, eu sorrio, não pelo que conquistei, mas por saber que nenhum olhar de desprezo conseguiu me impedir de ser quem eu era. E talvez seja isso que muitos ainda não entendem.
O racismo tenta te fazer acreditar que você vale menos. Mas o tempo se encarrega de provar o contrário, porque um dia, todo aquele que te humilhou vai ter que te olhar nos olhos e enxergar o reflexo do próprio erro. Não há vingança maior do que vencer em silêncio e deixar que o eco da sua vitória faça barulho por você. O tempo passou. E hoje, quando olho para trás, percebo que aquele dia não foi uma derrota. Foi o começo de tudo. A humilhação me feriu, mas também me despertou. Eu poderia ter reagido com ódio, mas preferi reagir com propósito. Poderia ter gritado, mas escolhi o silêncio. Porque o silêncio de quem trabalha em paz é o que mais incomoda os que vivem do preconceito. Hoje, aquela loja não existe mais como antes. Ela mudou, e talvez no fundo eu também tenha mudado. Mas nunca deixei de lembrar do que aprendi ali. O respeito é a roupa mais cara que alguém pode vestir, e nem todo mundo pode comprá-la. Por isso, se um dia alguém te fizesse sentir menor, não tente provar que é maior. Apenas siga em frente, em silêncio, porque o sucesso fala por si. E agora eu te pergunto, você já foi julgado pela aparência? Já foi subestimado e depois surpreendeu quem duvidou de você? Conta aqui nos comentários. Eu leio cada história com atenção, porque são elas que mantêm viva a chama desse canal. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe o like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que vão fazer você sentir, refletir e nunca mais olhar a vida da mesma forma. Até a próxima.